Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bonancini, um canal dedicado a ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Então vamos continuar aí com a nossa série a respeito dos aços avançados de alta resistência. Se você acabou de chegar aqui no canal, peço que se inscreva para que você não perda as atualizações. E esse vídeo aqui ele é basicamente uma continuação dos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores, por que eu digo que é uma continuação? Porque nos vídeos anteriores eu apresentei os aços avançados de alta resistência de uma forma geral, a classificação, como é que você lê a nomenclatura, quais são as possíveis partes que você pode aplicar no automóvel. Então, e aqui é importante que você entenda lá a questão das curvas de tensões e deformações para que você possa ter um conhecimento um pouquinho mais amplo. Então, recomendo que você assista, está aqui na playlist, é só você acessar a playlist e que você tenha um bom proveito dessa aula. Então vamos lá. Outra coisa que eu também gostaria de falar, para você que tem interesse a respeito de simulação numérica, eu desenvolvi um curso a respeito do software Abacus. Para você que nunca mexeu, é o Abacus para iniciantes. Para você que nunca mexeu, tem muito pouca experiência, eu desenvolvi um curso. O curso tem uma duração de 20 horas, por apenas R$ 40. Se você tiver interesse, peço que acesse esse curso aqui na descrição. E para mais informações você pode deixar nos comentários que eu vou responder. Vamos para o vídeo então. Os aços de plasticidade induzida por transformação, que ele vem do nome TRIP, que ele vem da bibliografia em inglês que a gente procura, que é o que está a maioria do conhecimento dessa área, vem do Transformation Induced Plasticity. Então, daqui que vem o termo TRIP, que a gente fala. Bom, os aços TRIP eles são compostos basicamente por 0,1 até 0,4% de carbono, e outros elementos como silício, manganês, titânio, alumínio, vanádio, níquel. Todos esses elementos, eu até falo nos vídeos anteriores, uma função aproximada de cada um, eles exercem uma influência de como esse aço vai se comportar. E os aços TRIP, eles têm uma microestrutura multifásica. O dual phase que eu apresentei no vídeo anterior, ele tem duas fases. O TRIP já tem três principais fases. Então ele tem uma matriz ferrítica, que vai entre 50% a 60%, ou valores muito próximos a estes. O 25% a 40% de bainita, que é outra fase. E de 5% a 15% de austenita retida. Então esse balanço existe, e você pode, de acordo com a porcentagem de cada um, você vai ter um comportamento distinto, uma resistência diferente, uma capacidade de se deformar diferente. Então aqui eu quero demonstrar no que diz respeito à composição química, para vocês terem uma noção dessa diferença. Nos vídeos anteriores também eu falo da questão da nomenclatura, como que você leu e identifica. Mas aqui rapidinho, só relembrando, esse 590 ele está relacionado à tensão de escoamento do material, que é a tensão aonde o material começa a se deformar plasticamente. Então aqui nós temos três aços, quatro, para a nossa análise da influência desses componentes. Então nós temos o TRIP 590, a tensão de escoamento dele é 590 MPa, TRIP 690 e TRIP 780 e aqui o TRIP 700. Então aqui a gente pode ver a influência do carbono no comportamento, na resistência do material. Então aqui com a pequena adição de carbono, você já tem um aumento bastante significativo aqui na tensão de escoamento. E também aqui nós já temos a influência de outros elementos, tanto do silício, do cromo, do molibdênio. Então a gente vai ter, nessa classe a gente tem esse balanço que existe entre os elementos distintos, que causam resistências distintas, comportamento mecânico distintos, mas o que eles têm em comum, que eles têm essas três fases aqui no geral. E algumas, dependendo do processo, porque esses aços não são tão simples de serem produzidos. Você produzir um aço multifásico não é tão simples. Então, você pode encontrar até mesmo uma quantidade de martensita nessa microestrutura desses aços. Porque às vezes a salsenita retida ela é transformada em martensita durante a produção.
Então você pode encontrar também essa fase. Assim como no Dual Phase, que ele tinha a matriz ferrítica e ilhas de martensita, e você pode encontrar também a austenita retida, nesse daqui ele fica meio com o efeito oposto. Você pode encontrar martensita, né? Porque justamente devido ao processo. Não são tão simples de produzir esses aços aqui, né? Quando você compara ele com os aços mais simples, né? As ligas ferro-carbono, mais simples. Então aqui nós temos a faixa, né, de resistência desses aços. Então o triplo ele tem uma região aqui mais acima, né? Quando a gente compara aqui com os aços convencionais, que eles estão nessa região. Então ele tem um alongamento maior, promove um alongamento maior, aliado com uma tensão, né, a tração maior. Lembrando que todas essas fontes, né, que eu tiro é do World Out Steel, que é uma página que tem muitas informações a respeito do HSS. E também daí nós temos do livro, que eu recomendo, que é bastante bom, do Demery, né, que é Advanced High Strength Steels, né, e ele dá uma boa pincelada para quem quer iniciar, né, nesse mundo aí dos aços avançados de alta resistência. Obviamente, se quer aprofundar mais, você tem que partir para artigos científicos que eles estão mais fragmentados. O objetivo nosso aqui, né, é ficar fácil, apresentar a informação de uma forma fácil para que você possa entender. Então, além, né, daqueles outros efeitos, os aços tríplex têm a função também, né, assim como os aços dual phase, de reduzir o peso na carroceria do automóvel, né, justificando todas aquelas afirmações que foram realizadas nos vídeos anteriores, né? Menor consumo de combustível, que é o que é importante, emissão de CO2, né, consumo de matéria-prima e por aí vai. Então, nós temos diversos desafios, né, que os aços avançados de alta resistência eles vêm para suprir. Então aqui a gente olha para uma forma mais, né, macro aqui para a microestrutura, no que diz respeito a macro, não tantos detalhes, né? Então nós temos aqui a bainita, né, que tem grande quantidade, a ferrita, que geralmente é a que está em maior quantidade, e a austenita retida, né? Então aqui pode encontrar até mesmo máculas, que daí já começa a ficar um pouquinho mais complexos, que o efeito de maculação ele é mais encontrado nos aços TWIP, né, que a gente vai falar nos próximos vídeos. E você pode encontrar martensita também. Então, esses aços, devido à complexidade deles, você pode ter muita variação de um lote para outro, né? Isso vai daí da empresa de ter uma homogeneidade maior. Então aqui vamos comparar, né, a curva tensão-deformação dos aços TRIP com os aços HSLA, né, os aços de alta resistência de baixa liga, e aqui os aços mild, que seriam um aço de baixo carbono. Então aqui a gente pode ver que os aços TRIP têm um encruamento bastante alto, quando a gente compara aqui esses aços de mesma resistência aqui do HSLA com o TRIP. Né, que o HSLA foi bastante utilizado, ele vem sendo substituído tanto pelo TRIP quanto do dual phase contra outros aços que estão sendo desenvolvidos para atender esses requisitos, né? E até mesmo o problema que a gente tem aí da possível disparada do preço do petróleo, né? Isso de tempos em tempos ocorre. E aqui, né, quando você tem uma redução no consumo, pelo menos o efeito é mitigado, né, em determinadas épocas. Então aqui, prosseguindo, né, os aços TRIP, com essa maior resistência, você tem uma possibilidade, como já afirmei nos vídeos anteriores, mas estou relembrando, de você ter uma chapa mais fina, né, e isso reduz o peso, porque a densidade da chapa lá do aço mild, que é o outro HSLA que é utilizado, né, ele tem são as mesmas densidades. Então, como você tem uma resistência maior, você pode usar uma espessura menor. Né, então aqui mais uma comparação dos aços TRIP, né, só reforçando aqui a questão da tensão de escoamento, né, que daí ele começa a deformar plasticamente. E aqui nós temos, né, as propriedades para que você possa, de uma forma mais clara, de alguns modelos, né, do aço do TRIP 590, 690 e 780. Né, então aqui do livro Demery, 2013, se você digitar lá Advanced High Strength Steels do Demery, pode ser que você encontre esse livro aí para
para você baixar. Então aqui, né, a tensão, ele tem um range de tensões, né, os aços aqui, e nós temos aqui o alongamento, o coeficiente de encurvamento, né, de 0,2 a 0,19, né, que ele muda, ele vai tendo uma redução aqui, né, com o aumento de resistência. E uma coisa que é importante é vocês sempre terem noção, né, aqui diz respeito dos aços avançados de alta resistência. Geralmente você pode encontrar, né, alguns modelos, tipo, por exemplo esse, eu coloquei de propósito aqui, isso daqui, ó, para você parar para pensar. Aquela padronização que eu disse da tensão de escoamento do material, né, que eu falei, esse aqui, eu falei não, na verdade eu utilizo o padrão do World Out Steel, né, que é do Stuart Killer, que ele é praticamente o papa da conformação, né, ele já não é mais vivo, mas teve grandes trabalhos significativos para o desenvolvimento aí da conformação no planeta, né. Então aqui, ó, vocês podem notar que ele já utiliza nesse trabalho aqui, né, nessa fonte, utiliza uma nomenclatura distinta. Ele utiliza TRIP 590, só que ele não utiliza a tensão de escoamento, né, de 590. Ele determina como se fosse a tensão última, a tensão de estricção. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês? Sempre quando vocês for dar um diagrama desses, analisa bem qual que é a tensão de escoamento e qual é a nomenclatura que ele está utilizando, porque às vezes você pode se confundir e pode ter problemas, né? Seja no momento de especificação desse material para uma realidade mais prática, tanto para uma questão, né, teórica. Isso é uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado, né? Então aqui deixo um alerta para vocês, né? Sempre olhe a tensão de escoamento e o que ele está utilizando como nomenclatura, para que vocês não tenham esse problema, ó. Porque aqui, né, ó, tem uns que utilizam essa nomenclatura, 500/750, né, que ele bota a tensão de escoamento e a tensão última. Então, aqui você tem essa condição. Outras aqui, ó, também, né, segue esse padrão. Então, é isso que eu gostaria de falar. Isso serve para todos os HSS. Vocês podem, às vezes, encontrar algum tipo de problema com isso. Então, eu gostaria até de falar novamente, repetindo. Tomem cuidado com a nomenclatura, que às vezes os autores utilizam distinta. O padrão que eu sempre recomendo, né, se você for fazer algum trabalho com isso, use o do World Out Steel. Mas você pode encontrar isso aqui também, ó. E aí, se não estiver bem especificado, vai ter problemas. Aqui nós temos a curva limite de conformação. Se você também não viu a curva limite de conformação, eu estou deixando também o link que eu falo a respeito do ensaio de Nakajima, né, que é o método utilizado para obter esta, aqui na descrição também, para que você fique por dentro. Esse, no caso, não está nessa playlist dos HSS, vai estar aqui na descrição. Então, aqui nós temos, né, a curva limite de conformação. Então, os aços, né, TRIP 690, né, quando a gente compara aqui com o TRIP 780 e DP 600, a gente pode ver que ele tem uma boa conformabilidade, né, que é uma coisa desejada. Então aqui nós temos, para você que nunca ouviu falar da curva limite de conformação, nós temos diversos estados de conformação, de deformação, na chapa quando você aplica, né, quando você vai produzir uma peça. Então, com base nessa ferramenta aqui, você consegue obter, né, qual que é o limite desse estado de deformação que eu posso aplicar na chapa, né, que eu estou conformando. Então aqui nós temos do lado esquerdo a região de deformação uniaxial. Eu recomendo fortemente que vocês vejam o vídeo que eu falo a respeito do ensaio de Nakajima ou de Marciniak, que não lembro exatamente qual que eu explico aqui a série C. E aqui nós temos a condição de estiramento. E no meio, deformação plana. É muito importante que vocês vejam isso para que vocês consigam entender esse diagrama aqui. Senão vocês não vão conseguir entender praticamente nada, né? E aqui nós temos a deformação maior e menor. Então aqui a gente pode analisar que os aços TRIP, eles apresentam uma conformabilidade bastante alta
bastante significativa, né? Mesmo com tensões maiores, né? Você tem um alongamento maior nas regiões. E isso é muito bom. E isso atende aqueles requisitos que nós buscamos, né? Que os pesquisadores, a indústria, né? Várias ecossistemas que estão comprometidos com isso buscam. Então, o TRIP ele é uma boa vantagem. Ok? Então, por esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que deixe um like. Se você tem alguma dúvida, deixa aí na descrição.